é como que o mecanismo de destruição da classe média funcionou na Inglaterra. É muito importante a gente notar o seguinte: classe média na Inglaterra é uma coisa bem diferente de classe média no Brasil, né? A Inglaterra já teve um grupo de pequenos e médios empresários que eram os donos de pequenos supermercados, até de redes de supermercados menores, que é o que acontece no Brasil hoje. Uma parte das pessoas que apoiaram a entrada do liberalismo no poder, e eu nem falo necessariamente apoiaram o Bolsonaro, elas votaram, na verdade, no fim do 13º, no fim das férias, na diminuição dos impostos, elas se viram bem representadas por esse modelo e muitas delas até clamavam pelo Churchill, clamavam pela Margaret Thatcher. Eles adoravam mesmo essa campanha liberal. Só que lá dentro da Inglaterra eu estudei uma coisa um pouco diferente, uma reclamação contra esse modelo da Margaret Thatcher, que foi uma estratégia que aconteceu em absolutamente todas as áreas da economia lá na Inglaterra. Só que eu vou dar o exemplo que foi dado no livro do curso de economia que eu fiz na Inglaterra, que é o exemplo dos supermercados. No primeiro momento, Léo, o que os supermercados fizeram após essa mudança pro liberalismo? A diminuição na regulação das coisas tirou, por exemplo, a capacidade do Estado evitar que os supermercados se tornassem monopólio ou oligopólios. Então, o que aconteceu? Os supermercados começaram a dominar a produção. O que eles fizeram? Supermercados gigantes começaram a colocar supermercados, centros de distribuição ao redor do país. Então você imagina o seguinte: eu vou contextualizar contando a história como se fossem os supermercados brasileiros. Então eu vou usar o Extra, que é um supermercado bem grande, para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Imaginem vocês que hoje, ao redor do Brasil, nós temos muitos mercados e muitos supermercados de vários empresários, pequenos empresários, médios empresários e até consideravelmente grandes empresários ao redor do Brasil que votaram no Bolsonaro e comemoraram o liberalismo. Vamos imaginar o seguinte: esses supermercados compram, obviamente, de distribuidores, de fabricantes, de produtores rurais. Aí vamos imaginar que agora, com o liberalismo e o menor protecionismo, com a meritocracia e a desregulação do Estado, principalmente no abuso de poder econômico, o Extra decida usar a estratégia que foi utilizada na Inglaterra. Então, o que o Extra vai fazer? Ele vai escolhendo por tamanho de cidade e vai começando a colocar hipermercados nas cidades de cima para baixo. Ou seja, olha, primeiro eu coloco em São Paulo, e aí vai colocando, vai só colocando hipermercados. Só que aí ele vai fazer uma coisa que antes era proibida na Inglaterra e é proibida no Brasil, mas vai começar a ser permitida no Brasil, porque começou a ser permitida na Inglaterra, que é o jogo obscuro de monopolizar os produtores. Aí o cara do Extra vira para um produtor e fala: olha, produtor de ovos, por exemplo, eu vou comprar a sua produção sobre uma condição: você não pode vender para os outros, você só vende para mim. No primeiro momento, o Extra chegou em todas as grandes cidades brasileiras, depois nas médias e depois nas pequenas, como controle dos produtos. Então eles compram a produção. Então, se uma Danone desistir de vender direto para o centro de distribuição do Extra, e não vender para as outras pessoas, o centro de distribuição em compensação não compra. Aí a Danone pensa: é melhor eu entregar direto para o centro de distribuição do Extra do que parar de vender para o Extra. Aí eles conseguem monopolizar todos os produtos. Então esse Extra começa a vender para os supermercados da classe média. Só que não para por aí. Porque na Inglaterra, o que aconteceu com o Tesco, com as 4 grandes marcas da Inglaterra, foi isso. No segundo momento, esses hipermercados que se posicionaram como centros de distribuição, eles colocaram hipermercados de venda direto ao consumidor. Ou seja, então os supermercados grandes ao redor da Inglaterra todos fecharam. Porque como esses hipermercados já tinham o controle dos produtos, eles colocaram os hipermercados deles para concorrer com quem comprava na mão deles. Então, obviamente, aí os grandes empresários perderam. No segundo momento, os mercados médios começaram a morrer da mesma forma, porque aí esses hipermercados que antes só colocavam mercados gigantes ao redor das maiores cidades da Inglaterra, eles começaram a atacar todas as cidades colocando mercados grandes posicionados. Nesse terceiro momento, que eu vi acontecer pessoalmente quando eu estava dentro da Inglaterra, os mercadinhos locais começaram a ser devorados. Aqui no Brasil a gente tem uma experiência disso, é o Extra Bairro. Então o que aconteceu na Inglaterra?
Aquele médio empresário que tinha o mercadinho, que tinha a quitanda, estavam todos fechando, porque agora, nessa última etapa, esses hipermercados que vieram da meritocracia e do liberalismo econômico já estavam devorando esses mercados pequenos. É assim que a elite brasileira vai ser devorada. Eu dei um exemplo nos hipermercados, mas isso obviamente vai acontecer em todas as lojas. É vestuário, é farmácia, absolutamente tudo. Só, Léo, que a economia, ela pensa a seguinte coisa, né? Principalmente o nosso economista de Facebook. Não, mas se os supermercados chegaram e ofereceram os produtos de qualidade pelo menor preço, eles acabaram fazendo bem para a sociedade. Não, eles tiram a diversidade. Por exemplo, tinha um determinado mercado que vendia comidas típicas da África. Esse mercado morreu por causa da concorrência e a partir desse momento o africano parou de ter onde comprar a comida típica. Isso é só um exemplo. Nesse momento, esses supermercados, eles tiram os produtos que eles não querem, colocam apenas aquilo que eles querem e desse jeito eles conseguem praticamente definir a cultura de um determinado país, definir a cultura alimentar de um determinado povo. E pior, depois que eles tomam completamente o controle, aí eles podem aumentar o preço e trabalhar com preço de equilíbrio de mercado. Então eles não fizeram nada de bom para a economia, eles fizeram no primeiro momento para destruir o concorrente. Agora que o concorrente está aniquilado, eles aumentam o preço novamente. E sabe o que aconteceu, Léo, com aquelas pessoas das elites que estavam lá apoiando a Margaret Thatcher, gritando fora PT em inglês? Viraram empregados desses supermercados. Não são mais empresárias, não estão mais reclamando de pagar 13º, porque agora elas não têm empregados mais. Viraram empregadas